A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma aula nós estamos iniciando aqui. Eu quero já começar agradecendo de todo o meu coração a você que está conosco aqui, a você que tem participado direto e diretamente desse trabalho, a todos quantos têm curtido, comentado, compartilhado e falado, é claro, a respeito desses vídeos, dessas aulas aí para os seus amigos e irmãos, tá? Sinta-se à vontade para estar conosco aqui estudando e aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui, a princípio, nesse vídeo para tratar mais uma lição aí, da Epístola aos Hebreus, que é o tema, é claro, da LPD 68, Lições da Palavra de Deus, a revista da editora Central Gospel. E a gente vai estar vendo aqui a lição de número 5, cujo título é Um Repouso para o Povo de Deus. Olha que tema para lá de abençoado. Tá? E essa lição tem, a princípio, seu texto bíblico básico em Hebreus 4, versos 1, também versos 3 ao 11. E tem o texto áureo em Hebreus 4, 9, que diz: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E a nossa palavra introdutória vai dizer-nos aí. Vamos ler, vamos acompanhar aqui. Diz assim: Tendo partido da comparação entre Cristo e Moisés, o escritor sagrado prossegue sua exposição, advertindo os cristãos hebreus a não caírem na incredulidade, a fim de não perderem o descanso prometido pelo Senhor, assim como perderam os israelitas no Êxodo. Está lá uma referência aí, Salmo 95, versos 10 e também verso 11. E, meus irmãos, então, o tema de hoje, o assunto de hoje vai tratar um pouco aí a respeito do capítulo 4 da carta aos Hebreus, onde o autor nos fala a respeito do descanso prometido, e do perigo que a incredulidade pode levar-nos, ou seja, que é de perder, ou seja, não entrar nesse descanso. Vamos começar então já entendendo alguns pontos bem importantes, bem interessantes dessa lição. Essa lição está muito boa e ela tem alguns pontos que a gente precisa observar já no seu início. Fazendo uma análise dela como um todo, olhando essa divisão, nós temos aí 3 tópicos para essa lição, cujo primeiro tópico tem o título As Boas Novas Foram Pregadas, o segundo tópico tem o título O Descanso Prometido por Deus, e por fim, o terceiro e último tópico tem aí o título O Poder Penetrante da Palavra de Deus. Então, em suma, a gente está vendo aqui o seguinte: nós temos aqui, a princípio, um breve comentário desse capítulo 4, alguns versos inicialmente, e é isso que o autor aqui da revista vai trabalhar dentro desse processo aqui. O primeiro tópico, a princípio, vai falar um pouquinho sobre o fato de que o autor aos Hebreus está tratando especificamente de um tema muito importante, que é ali a permanência em Cristo. E para isso ele vai usar como exemplo lá o que aconteceu dentro do Êxodo, onde ali os hebreus, o povo de Deus, a nação de Israel, mesmo tendo recebido a promessa de entrar no descanso de Deus, acabaram, por causa da sua incredulidade, deixando de viver esta promessa. E a referência usada pelo autor aos Hebreus, logo, é também o Salmo 95, cuja autoria é atribuída a Davi. Então nós temos 3 pontos a se analisar: o que o autor aos Hebreus está falando, a referência que ele está utilizando, que é ali o Salmo 95, e também, é claro, o fato de que nós precisamos olhar para esse ponto dentro da visão que ocorreu lá com o povo no deserto. Já o segundo tópico, a gente passa a entender um pouquinho o que seria esse descanso, esse repouso. Então, professor, aqui no primeiro tópico você faz uma análise, ok, bem clara do que aconteceu com Israel, da incredulidade do povo, ok, do fato de não ter ouvido a palavra. São 2 subtópicos que trazem esse ponto, e o prejuízo que lhes causou não ter dado vazão à palavra de Deus. Já no segundo tópico a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que seria esse descanso. A gente desmembra um pouco mais o tema, o assunto, e parte a princípio para entender. É no segundo tópico que você vai, com seus alunos aí, professor, passar a compreender, logo entender melhor o que vem a ser esse descanso. Então não precisamos necessariamente tentar detalhar esse descanso no primeiro tópico, já visto o fato que teremos o segundo tópico para fazê-lo. E por fim, nós vamos ter o terceiro tópico, onde falaremos um pouco sobre o poder penetrante da palavra de Deus, mas entendendo que esse tema, a palavra de Deus, faz parte deste capítulo 4, que se iniciou tratando da questão da incredulidade, a questão de perder ali o repouso, o descanso, e a palavra de Deus entra em que sentido? O autor está dando força, está dando ênfase naquilo que ele está falando. E para isso, ele está também apelando para o fato de que aqueles que, de posse da palavra, não podem mais
dar as costas para ela. Tá? E ele vai falar sobre o poder da palavra, isso é interessante. E é isso que a gente vai tratar um pouco dentro dessa lição. E eu quero, é claro, mais uma vez, lhe convidar a estar conosco aqui até o fim deste vídeo, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então agora a gente vai fazer uma análise mais ampla da lição, tá? Foi só um resumo. Aí nós temos aí o primeiro tópico que diz: as boas novas foram pregadas, tá? Olha um ponto claro e específico para ser tratado aqui. E deixe-me ler com vocês, então, dentro desse primeiro tópico, aí o primeiro subtópico que diz: ouviram, mas não obedeceram. Quem ouviu, quem não obedeceu? Vamos entender esse processo. Vamos lá. Lembrando que eu não vou ler tudo, até mesmo para ganhar tempo, para que o vídeo não se estenda. Então diz aí: os israelitas responderam com incredulidade à promessa feita por Deus. Eles duvidaram da veracidade do pacto divino e ficaram pelo caminho. Nós temos as referências, né? Dentre os 12 espias enviados para sondar a terra, apenas Josué e Caleb creram, ok? Então vamos entender claramente esse ponto aqui. Qual é o ponto a se entender? É quem ouviu e não obedeceu. Então, gente, faço aqui um breakzinho, uma pausa, para a gente poder entender melhor e a gente volta a tratar isso aqui. Dentro do contexto que está sendo trabalhado aqui, professor, nessa lição, aqui, aluno, que está também estudando para compreender melhor a lição. Lembremos-nos que há muito o autor aos Hebreus, desde o capítulo 1, vem tratando um ponto importante. Qual é? A superioridade de Cristo em relação a todo o sistema mosaico, a lei, aos anjos, veremos mais o sacerdócio, mas o ponto claro é o seguinte, e o que motivou o autor aos Hebreus a fazer isso é algo que a gente já vem falando aqui em vídeos anteriores, ou seja, o fato de que os irmãos, logo os cristãos de origem judaica, por medo da perseguição, estavam retornando, por medo de serem perseguidos ali por seus patrícios, a saber, os judeus, estavam voltando para o judaísmo. Ok? Haja visto o fato de que os judeus também estavam incitando os romanos, o império, a perseguir também os cristãos, e isso fez com que alguns voltassem. A princípio, então, o autor aos Hebreus vem tratando essas questões, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, especificamente no capítulo 4, não que ele tenha parado, não que o autor aos Hebreus pare de falar com esses que já apostataram, esses já voltaram, chamando-os a retornar a Cristo. Não. Mas também é interessante porque aqui ele trata com aqueles que ainda estão, por assim dizer, indecisos. Aqueles que estão ainda em Cristo, mas por causa da perseguição, por medo da perseguição, estão pensando em voltar para o judaísmo, estão quase indo. Então o que é o processo? Aqui o autor passa a adverti-los. E a advertência do autor é única e tão somente. O autor aqui, é claro, da carta aos Hebreus. Qual é a intenção do autor? É para que esses que ainda não fizeram, logo, os que fizeram, os que abandonaram a Cristo, retornem. Mas aqueles que ainda não fizeram, parem, reflitam, pensam em que decisão eles estão prestes a tomar. Porque, então, para isso, ele vai usar como exemplo o que aconteceu lá no deserto. O que aconteceu no deserto? Muita coisa aconteceu no deserto, mas especificamente, o autor aos Hebreus usa uma citação do Salmo 95. Ele baseia todo o capítulo 3, no Salmo 95, ele fala sobre aqueles que retrocederam, aqueles que não entraram no descanso, no repouso, aqueles que voltaram. E no capítulo 4 ele continua com essa sequência. Qual é a sequência? Mostrar para aqueles que estão pensando em voltar para o judaísmo, ok, o que aconteceu, o perigo que eles estão correndo, haja visto o fato de que o autor está fazendo uma alusão lá do Êxodo, no sentido de que o Salmo 95, escrito por Davi, reflete o fato de que lá, bem lá no passado, ainda no deserto, o povo, quando Moisés enviou ali os 12 espias, e nós sabemos muito bem esse texto, os espias voltando trazem o relatório, ouvindo, pois, o povo o relatório, uma parte ele chamou a atenção. Que parte foi? A parte de que o povo lá era enorme, era como um gigante, havia multidões de pessoas lá, e o povo então passou a temer. E esse temor trouxe ao coração do povo uma grande incredulidade. O povo passou a tornar-se incrédulo. E por isso, Deus então lhes disse que eles não entrariam no repouso, não entrariam na terra. Sua incredulidade lhes faria perder a bênção, ok? Da entrada em Canaã. Então aqueles de 40 anos
né, por assim dizer, ou melhor dizendo, aqueles de 20 anos acima, do tempo lá de Josué, aqueles homens, aqueles incrédulos não entrariam na terra. Esse é o ponto, e é em cima disso aqui, professor, que você e eu precisamos trabalhar esse primeiro subtópico. Ouviram, mas não obedeceram. Quem ouviu? O povo no deserto. Então o povo no deserto ouviu o quê? Ouviu Deus falar por intermédio de Moisés. Ouviu as promessas referentes ao descanso. Ouviu que Deus lhes tiraria do Egito e lhes guiaria pelo deserto e os conduziria à terra da promessa. Mas mesmo assim, por causa da incredulidade, por medo e incredulidade, o povo acabou perdendo. Então eles ouviram, mas não obedeceram. Então, numa questão prática aqui para nós, uma coisa é nós ouvirmos, uma coisa é nós termos a palavra, outra coisa é nós darmos vazão à mesma. Outra coisa é nós obedecermos fiel e plenamente a palavra. Esse é o ponto aí que deve ser aplicado e trabalhado nesse primeiro tópico, ok? E aqui nós temos um detalhe interessante. Qual é? Olha que coisa bem importante, bem interessante, tá? Há um repouso para os cristãos no campo espiritual, mas para tomar posse desse repouso é necessário ter fé, ser obediente e perseverar em Deus. Aí nós temos o finalzinho que é interessante disso. O repouso preparado por Deus para o seu povo contempla todos os que ouvem e creem nas boas novas de salvação. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa lição. Professor, para que você consiga aplicar bem sua aula, você vai perceber ao longo da revista que alguns assuntos meio que se repetem nessa lição. Nessa lição de número 4, ela tem assuntos que são tratados no primeiro tópico, que meio que acabam se repetindo no segundo tópico. Então, para que você consiga fazer e ter uma aula dinâmica, para que o entendimento possa ocorrer melhor, eu aconselho você, subtópico 1.1, ouviram, mas não obedeceram, tá? Que você fique só ou basicamente com essa primeira parte. Os israelitas responderam com incredulidade à promessa feita por Deus. Em cima disso aqui, em cima desse ponto é que você vai conseguir trabalhar bem sua aula, tá? Vamos lá que eu vou falar disso aqui. Claro que esse assunto eu estou correndo aqui para que o vídeo não se estenda, mas eu vou falar, eu vou explicar melhor esses assuntos, tá? Então, assistindo toda a aula, você vai conseguir ter aí parâmetros para serem utilizados por você na sua aula, durante a sua ministração. Vamos lá. Então, nós temos aqui a princípio, então, primeiro subtópico, ouviram, mas não obedeceram. Guardemos esse ponto. Quem ouviu, quem não obedeceu? Israel no deserto. Ouviram, mas não obedeceram. Aí nós temos o subtópico 1.2 que diz a pregação sem proveito. Vamos entender esse ponto claramente aqui. Os israelitas ouviram as boas novas, mas não creram nela. É o que nós citamos agora. Está vendo que assuntos que se repetem? Então a gente não precisa ficar tratando ou falando a mesma coisa. Então, essa foi a razão pela qual muitos não entraram na terra de Canaã, o repouso preparado por Deus para o povo. Aqui, professor, é a parte que eu acredito que seja muito boa para que você possa utilizar no subtópico 1.2. Qual é a parte? Eu destaquei essa parte aqui que eu achei interessante. A fé é fundamental, não apenas para agradar a Deus, mas também para que se alcance a salvação eterna. Esse é o ponto claro. Olha o título do subtópico. A pregação sem proveito. O que vem a ser a pregação sem proveito? O que quer dizer isso, a pregação sem proveito? Para nós podemos utilizar no seguinte ponto. Os israelitas, vamos pegar exemplos e exemplos aqui. O autor da carta aos Hebreus está falando a respeito daqueles que, no seu tempo ali, contemporâneos dele, ouviram a palavra, receberam de bom grado a palavra, estão vivendo como cristãos salvos, mas por medo da perseguição, que, diga-se de passagem, era ferrenha, estão agora retrocedendo. Alguns já retrocederam, outros estão a ponto de retroceder, ok? Vamos lá, esse é o primeiro passo da pregação sem proveito. Qual é? É quando não é o problema não está ligado à pregação em si, mas aquelas pessoas que não aproveitaram, não entenderam, não receberam, não estão vivendo aquilo que ouviram, não estão vivendo a palavra. O segundo ponto usado pelo escritor dos Hebreus, agora é o que ele vai utilizar para falar com essas pessoas. Primeiro tem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que os irmãos estão retrocedendo. Tá? Então ele não fala só para os que foram, como também para aqueles que ainda estão em Cristo, mas estão com medo e estão pensando em abandonar a Cristo. E aí ele vai usar dois pontos importantes. O ponto é a visão de Davi em relação a isso, que eu vou explicar melhor no segundo tópico, tá? Davi, e vou entrar Salmo 95 melhor no segundo tópico.
mas ele vai usar a visão de Davi. Qual é a visão de Davi? A visão de Davi é que aqueles que ouviram a palavra e não entraram no repouso, caíram, pecaram, pararam, retrocederam, cederam. Mas a pergunta é, por que Davi está falando disso agora? Então, no tempo de Davi ainda havia esse repouso. E é isso que esse autor aos Hebreus quer dizer. O repouso prometido no deserto, o repouso que ainda pairava nos tempos de Davi, também muito tempo após o que aconteceu no deserto, também é para hoje. Isso que é o ponto claro, tá? São 3 pontos que o autor está linkando. O tempo dele, aos Hebreus, o tempo da carta aos Hebreus, o tempo de Davi e o tempo do deserto, tá? Tudo isso mostra que ainda existe esse repouso, ok? Então, em que sentido a pregação sem proveito aqui? É quando aqueles que ouviram a pregação, deram vazão, agora dão as costas para ela, dão as costas para a palavra, dão as costas para o que Deus fez, dão as costas para as promessas de Deus. Esse é o ponto claro da pregação sem proveito, que a gente tem que plenamente, pura e totalmente entender aqui no texto, ok? Nós vamos tratar aqui especificamente, vamos olhar para isso agora, vamos tentar parar para ver mais. Continuando, então nós temos aqui, a princípio, gente, peço perdão aqui, a princípio, nós temos o descanso prometido por Deus, segundo tópico, vamos lá. E aí está aí, ó. Para começar, já que vamos falar de descanso, temos que começar tentando entender o que é esse descanso. Então, primeiro subtópico, o que é o descanso de Deus? Ok, citamos o primeiro tópico, o descanso de Deus, sem descrevê-lo, sem explicar o que é, fazendo menção ao fato de que, e já foi dito, o autor aos Hebreus está fazendo menção desse descanso com uma referência do que Davi falou profeticamente, e Davi profeticamente usou como história, base e referência o que aconteceu no deserto. E a pergunta agora é, o que é esse descanso? E aí eu não vou ler tudo não, vou ler só o finalzinho, tá? Para poder ficar claro. Cristo é o nosso grande sábado, aquele em quem descansaremos eternamente. Então, o que é o descanso? Embora a pergunta seja o que é, né, nós podemos dizer o que é o descanso. A minha resposta é quem é o descanso? O nosso descanso é Cristo. Porque toda essa obra aponta para Cristo, tudo culmina em Cristo, tudo está ligado a Cristo, tudo tem seu cumprimento na pessoa de Cristo. Então, Cristo, para nós aqui, professor de EBD que está me assistindo aí, aluno que está assistindo, está conosco, para nós fica claro que o descanso é Cristo. Mas a questão para entender melhor isso aqui, gente, é fazer agora uma análise do texto. Por quê? Vamos lá. Nós temos 3 questões para entender o descanso. Primeiro, vamos começar na cronologia histórica. Cronologia histórica é Israel atravessando o deserto, Deus fazendo a promessa de dar a eles repouso. Repouso do quê? Repouso das guerras, repouso das lutas, repouso da escravidão no Egito, tudo isso. Israel ia descansar e repousar disso. Se nós olharmos só para isso, nós vamos pensar o quê? Que o repouso é Canaã. Se Israel estava no Egito, sim, estava, muitos anos ali ficaram, séculos ali ficou. E agora Deus os tira com fortes mãos do Egito e os guia até Canaã. Então Canaã é o descanso. Canaã então é o repouso é Canaã, a terra de Canaã. Se nós tivéssemos somente esse texto, nós diríamos que sim. Mas há um problema aí. Se Canaã, ou seja, sai do Egito e vai para Canaã, né? Vamos lá, a terra que manda leite e mel. Se a terra da promessa é o repouso, se estar na terra é o descanso, se pertencer, morar na terra é o descanso, nós temos um problema aí. Por quê? Porque Davi já está na terra, Davi já está no descanso, Davi já está no repouso, e melhor, Davi está dentro do seu palácio como rei, fortificado, guardado. Então, mesmo na terra da promessa, Davi ainda fala do descanso, do repouso. Logo, nós precisamos entender que o repouso não é então Canaã. O repouso não é então descanso de Canaã. O repouso não é só deixar o Egito. O repouso não é só atravessar o deserto. Se tivéssemos só o texto de Números, diríamos que sim. Ou se tivéssemos só o Pentateuco, diríamos que sim. Mas aí entra profeticamente Davi na história, Salmo 95, falando que ainda há no tempo dele o descanso, o repouso prometido nos tempos do deserto ainda perdurava no tempo de Davi. Logo, então, Canaã não pode ser o descanso. Tá?
Mas aí nós temos uma terceira questão a analisar. Qual é? O fato de que o autor aos Hebreus, séculos depois de Davi, diz que ainda existe esse descanso. Ué, então o descanso não pode ser Canaã, porque Davi cita o descanso. Davi está em Canaã dizendo que ainda é o descanso. Logo, o cumprimento pleno da palavra o cumprimento pleno da promessa não acontecia quando eles entraram em Canaã. Não, porque mesmo muito tempo depois, Davi também fala que ainda há. Davi profeticamente ainda cita esse repouso. Então, o repouso também não é para os dias de Davi. Então, o repouso não é o palácio de Davi, o repouso não é Israel, o repouso é para além de Davi. E prova disso é que entra agora em cena o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, tá? E eu não vou nem arriscar dizer que quem possa ter sido o autor da carta aos Hebreus, que isso aqui para essa lição não é válido, não importa, não é relevante. E é interessante que o autor aos Hebreus cita que esse descanso ainda existe. Logo, é isso que a gente tem que ficar atento. Esse é o ponto para entender o descanso. Por que nós dizemos que o descanso é Cristo? Ok? Porque nós temos 3 contextos diferentes para o descanso e em nenhum dos 3 contextos esse descanso ocorre plenamente. Tá? Resta, vou ler já sobre isso. Capítulo 4, verso 9, resta. Então, há um descanso que está por acontecer e esse descanso será no porvir. E para quem é esse descanso? Esse descanso é para quem tem a fé em Cristo. E esse descanso é Cristo, a salvação em Cristo, viver com Cristo, uma vida eterna com o Senhor no céu dos céus, tá? É aí, 2.1. Aí nós temos 2.2, a ilustração do descanso de Deus e de Israel. Aqui, na revista, você de posse dela aí sabe que existe essa ilustração, tá aqui, deixa-me ler. O escritor de Hebreus menciona 2 tipos de descanso encontrado no Antigo Testamento. Vamos ver os descansos que o escritor menciona. Primeiro está aqui, ó, o descanso de Deus no 7º dia, quando concluiu suas atividades criadoras. E a referência é Gênesis 2, para o descanso de Deus, 7º dia. 6 dias criou e no 7º descansou. E é uma alusão a Hebreus 4.4. E o que eu tenho que fazer aqui é ler o texto. Hebreus 4.4 diz, porque em certo lugar disse assim do 7º dia, né, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então, a primeira menção de descanso aí que nós temos é o descanso referente a Deus descansando no 7º dia da criação. Aí nós temos o segundo, qual é? O descanso de Israel em Canaã, ok? Então, embora o descanso eterno, embora o descanso citado seja Cristo e não o descanso de Israel, mas o descanso de Israel também entra em que sentido? Para mostrar para nós que Deus lhes faria cessar de todo o trabalho escravo no Egito e lhes dá um repouso, embora não seja esse o repouso que o autor dos Hebreus está citando. Ele cita esse repouso como exemplo. Exemplos de repouso e descanso citados pelo autor dos Hebreus, é isso que é o ponto. Capítulo 4, verso 4, o descanso de Deus da obra da criação, tá? Embora a gente sabe que Deus não se canse, é só uma questão interessante. É um descanso que aponta para a eternidade. Aí nós temos também, então descanso pode ser entendido como cessar de trabalhar. A palavra descanso, para você que me assiste aí, nem sempre está alude ao fato de que alguém que está fisicamente estafado ou cansado e precisa parar para repousar, repor energia. Não, a palavra descanso também, no sentido ali no hebraico, no quesito bíblico, aponta para cessar de trabalhar. Descansar nem sempre é repousar no que tange de recuperar as forças, mas descansar também significa cessar. Estou trabalhando e parei de trabalhar, cessei um trabalho, logo quer dizer descanso aí também no quesito, no sentido bíblico e hebraico. Continuando aqui, vamos lá. Esses descansos ilustram as experiências espirituais dos cristãos na atualidade. O que você já entendeu aí, enquanto você me assiste, enquanto você lê e estuda a lição? Que nós temos um quadro, embora eu não tenha aqui, mas você tem um quadro. De um lado nós temos 2 descansos, antiga aliança, o descanso de Deus e o descanso do povo de Israel lá em Canaã. Agora nós temos na nova aliança, atualidade, os escritores hebreus falando de que esses 2 descansos apontam na antiguidade para também o descanso na atualidade. Qual é o descanso? Vamos ver agora. O descanso do 7º dia é uma fotografia do descanso em Cristo por meio da salvação. Então, o cessar o trabalho no 7º dia para guardar esse dia em repouso e repousando, tirar todo esse dia único e exclusivamente para Deus, tudo isso apontava para quê? Aponta para um descanso em Cristo, aponta para a salvação.
aponta aqui para o fato de que, embora você que me assiste aí agora, e eu aqui tenhamos lutas, provas, trabalhos, ainda assim há um repouso, nós vivemos um repouso em Cristo. Nós estamos repousando em Cristo pela fé. Então, o descanso do sábado, lá, que é a primeira linha do quadro, né, que é o descanso de Deus no sétimo dia, aponta para o descanso que temos em Cristo hoje. Nós repousamos em Cristo. Nós temos paz mediante a todas as lutas, guerras e adversidades que enfrentamos, estamos em paz. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Primeiro ponto. Aí nós temos o segundo descanso do povo, aponta para quê? O descanso em Canaã, o descanso que o povo lá de Israel teve em Canaã após deixar o deserto, retrata o descanso presente, quando o cristão toma posse da sua herança em Cristo. Então, o descanso do sábado, sabático, sétimo dia, Deus descansou no sétimo dia. Aponta para quê? O repouso, cessar trabalhar de Deus, aponta para o descanso que temos em Cristo mediante a salvação. Uma vez salvos, agora temos essa tranquilidade, esse descanso. O que é o nosso descanso que temos hoje? A certeza da salvação em Cristo é o nosso descanso. É o que nos tranquiliza, é o que nos acalma mediante a tudo. Aí nós temos o segundo, já o descanso do povo que sai do Egito e adentra em Canaã, aponta para o segundo descanso. Qual é? Retrata o descanso presente. Que descanso é esse? É quando nós cristãos tomamos posse de tudo, de toda a nossa herança em Cristo. É quando tomamos posse de uma vida de salvação. É quando nós entendemos que estamos aqui hoje, mas preparado para nós há algo maravilhoso no porvir. Tá? Então, fecho aqui. Talvez eu seja repetitivo, peço perdão, mas é para te ajudar. Ok? Você tem um quadro onde você põe de um lado aí. Talvez você queira fazer isso aí até na sua lição. Você coloca o descanso de Deus no sábado, Gênesis 2. E o descanso do povo lá na terra, Deuteronômio 12. Tá? É o povo na terra sofrendo no Egito e depois entrando para descansar em Canaã. Então, Deus trabalhou 6 dias, cessou o trabalho no sétimo. Primeira linha. Depois, o povo sofreu no Egito, sofreu no deserto, mas descansou na terra. Primeira linha. Agora vem a segunda linha. O que esses dois descansos citados representam hoje? O primeiro, que é Deus trabalhou e cessou no sétimo, ou se você quiser usar o termo descansou no sétimo para Deus, fique à vontade, aponta para a certeza da salvação em Cristo. A alegria que nós temos hoje, o descanso hoje, é descansar em Cristo, repousar em Cristo. Ok? E o segundo descanso, que é o do povo, até chegar na terra e entrando na terra, aponta para a certeza e o descanso que nós temos que, ainda vivendo hoje, há um repouso preparado para nós na eternidade. Tá? É isso que é o quadro, essa é a ilustração do descanso de Deus aí do Subtópico 2.2, ok? Vamos lá, dúvidas, estamos aqui, meu contato fica aqui. Continuando, o descanso dos israelitas, 2.3. Agora, o autor da revista faz menção a um descanso que o autor aos Hebreus também cita. Deixe-me ler. Em função da desobediência e rebeldia, a maior parte do povo hebreu que saiu do Egito não pôde entrar na terra prometida. Os israelitas vagaram por 40 anos no deserto. Contudo, a misericórdia do Senhor reservou para os filhos menores dos desobedientes e rebeldes o descanso de seus sofrimentos na terra de Canaã. Todos os demais israelitas com mais de 20 anos de idade foram condenados a perecer no deserto e não entrar na terra prometida. Então, o que nós temos aqui, gente? O descanso dos israelitas. O que foi o descanso, então? O descanso, a gente já citou ele aqui. Agora o que o autor está fazendo aqui na lição, e você, professor, sinta-se à vontade de fazê-lo também aí na sua aula, em loco, é ler o texto e explicar, coisa que eu acredito não tenha tempo aqui. Mas vou deixar, aí vou colocar para você a deixa para que você faça. Então, o que você vai fazer aqui? Nessa parte da lição 2.3, você vai ler o texto, ok? E o texto nada mais é do que apresentar aos seus alunos o contexto, na qual Moisés, após ter enviado os espias, Josué e Caleb faziam parte deste grupo, os espias andaram por 40 dias, não se esqueça desse detalhe, 40 dias foi o tempo que os 12 espias levaram para sondar a terra. Depois de 40 dias eles voltam. E aí quando eles vão contar a história, trazem um cacho de uva enorme, o povo vê aquela maravilha, mas quando eles começam a falar da força, da destreza, da questão bélica e da quantidade de pessoas que haviam em Canaã, o povo começou a temer. E esse temor acabou fazendo com que esse povo endurecesse o coração e a incredulidade falou mais alto. O povo pecou porque se fez valer ou se deixou levar, melhor dizendo, por sua incredulidade.
Então Josué e Caleb foram enfáticos em dizer, não, vamos entrar sim, vai ter tudo certo, vamos entrar na terra, Deus nos deu essa terra. Josué e Caleb, eles defenderam a ideia de que sim, deveriam entrar na terra para herdar a promessa de Deus. Já os 10 restantes disseram que não. Por causa da incredulidade, por causa disso, então, Deus chamou em particular Moisés e Arão, falou com eles e disse-lhes o que ia fazer. O que Deus ia fazer? Deus ia, então, fazer, ou melhor dizendo, não permitiria que esse povo entrasse na terra. E quem não entraria? Os de 20 anos acima, que desobedeceram a Deus, não entrariam na terra por causa de sua incredulidade, porque murmuraram contra o Senhor. Tá? Esse é o contexto que você vai apresentar. E dentro desse contexto, tá, é interessante notar o quê? O fato de que está aqui, ó, todos os demais israelitas com mais de 20 anos de idade foram condenados a perecer no deserto. Gente, e aqui é uma dicasinha que eu dou para você, professor. Qual é a dica? É entender uma coisa. Possa ser que alguém pare aí no meio da aula para fazer aquela famosa pergunta. Peraí, como é que é isso? Só Josué e só Caleb entraram? Ninguém mais entrou? Então é uma pergunta que se faz. Talvez você não tenha tempo, professor, ou talvez ninguém nem pergunte isso. Mas você precisa ir para a sua aula preparado para isso. O que eu quero fazer aqui é trazer para você, é alertar você para esse ponto, de trazer essa explicação, ok? Porque é pertinente falar sobre isso. E a melhor coisa a se fazer, é o que eu vou fazer aqui, é ler o texto. Vamos para o texto então, tá lá, ó. Bíblia. Os que entraram na terra prometida. E deixa eu olhar para uma tela que eu tenho aqui, para me ajudar, porque essa tela aqui eu não enxergo bem. Vamos lá. Tá aí. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo. Então entendemos o seguinte. Depois de quê? Depois de que os 12 espias voltaram, Josué e Caleb estavam a favor, firmes na fé, inabaláveis na fé, para que o povo entrasse na terra e tomasse posse. Mas os 10 espias falando, logo o povo ouviu os 10 do coração fechado, incrédulo, e com isso o povo acabou dando vazão para esses 10, logo gerou um grande problema. Que problema é esse? Está aqui o resultado do problema. Ok? Nós vemos aqui claramente, Números capítulo 14, tá? A ida dos espias, Números capítulo 13. Quanto tempo eles gastaram rodeando ou observando a terra, espiando a terra, já que eram espias? 40 dias. E o problema é que esses 40 dias resultaram depois em 40 anos de desobediência. Então, para os 40 dias que os espias foram enviados e voltaram e a incredulidade falou mais alto, esses 40 dias foram revertidos em 40 anos. Olha aí, gente, que perigo. Deixa-me ler o texto. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, então Deus chama Moisés e Arão à parte e diz, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vamos lá, que está chegando no ponto-chave do negócio. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, ou seja, vão morrer aqui, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com a idade de 20 anos para cima. Então a gente pega essa parte aqui para dizer o quê? Todos. Então a gente usa a questão do todos, tá? Todos. Então, segundo a maioria, é explicado, é ensinado, muitas pessoas dizem que todas as pessoas de 20 anos acima morreram no meio do deserto e não entraram. Mas olha aí, eu coloquei de azul, tá? O grifo meu, tá aí, ó. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, baseado nisso, o que nós temos aqui é que foram todas as pessoas que tinham 20 anos para cima que morreram, exceto Josué e Caleb, embora a gente leia o texto, nós passamos a entender que esse todos pode ser atrelado ao fato de que os murmuradores, haja vista o fato de que entendemos que tanto Josué quanto Caleb tinham família. Até os familiares de Josué e de Caleb, que com eles saíram também, tinham mais de 20 anos, não entraram. Só as duas pessoas, dois seres humanos, Josué e Caleb, tá? Houve quem não entrasse. Então, até aqui nós percebemos que os murmuradores e Josué e Caleb são tidos como referência, mais para explicar a motivação pelo fato dos demais não terem entrado. Vamos continuar lendo, verso 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra
que vós desprezastes. Aqui você entende o quê? O povo endureceu o coração, murmurou, não queria entrar, ainda começaram a dizer, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser deles? Nós já andamos tanto tempo nesse deserto, passando tanto tempo aqui, vivemos uma vida de escravidão no Egito, agora vamos entrar numa terra terrível e complicada como essa, inimigos tão fortes como esse. O que vai ser das nossas gerações, das futuras gerações? Então eles começaram a usar os filhos, a posteridade contra Deus, ou tentar usar os filhos contra Deus, os jovens, os que viriam, a posteridade, as proles. E aí Deus falou, e aí você entende que a resposta de Deus é essa. Deus falou, mas já que vocês estão dizendo que os filhos aí serão presas, vão morrer, eles mesmo que eu vou colocar na terra. Aqueles que disseram que não vão conseguir vencer e nem habitar na terra, eu vou colocar os filhos de vocês lá para mostrar que eu sou Deus, porém na terra. E eles, os filhos de vocês, conhecerão a terra que vós desprezastes. Vocês desprezaram, mas os filhos de vocês, a quem vocês dizem aí que morreriam, eles é que eu vou colocar lá. Verso 32 que eu estou fechando. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Verso 38 tem a resposta. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Olha aí, gente, que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, o que a gente passa a entender? Todas as pessoas que tinham mais de 20 anos, mesmo não tendo murmurado, morreram, Deus permitiu que todos morressem, nós entendemos que não. Já visto o fato de que os levitas não entraram nesse processo. Quando você vê lá perceba isso aí, você que vai estar lecionando. Enviaram os 12 espias. Então nós entendemos geralmente que 12 representando as 12 tribos. Mas nós não vemos representando os levitas nessa história. Então os levitas não entram nessa turma dos 20 anos acima que morreram. Os levitas, todos os levitas foram tidos à parte. Então dos levitas não conta esse negócio de 20 anos para cima todos vão morrer. Todos os levitas, independente da idade, todos os Levi foram contados e entraram, ok? Aí nós temos um censo também acontecendo lá em Números, capítulo de número 26 para o 27. Contagem, nomes de guerra. Então o que nós entendemos para ser claro aqui, para ser mais exato? Mais ou menos isso. Entendemos que todos os levitas entraram, ok? Entendemos que dos 20 anos acima, os murmuradores, os que se levantaram contra Deus, não entraram, tá? E dos 12 espias, só 2 entraram. Josué e Caleb são citados não porque só eles entraram na terra. São citados porque dos 12 espias, só eles entraram. Só para dizer que os 10 demais não entraram, tá? É basicamente isso aí, ok? Vamos lá, continuando. Então é isso que a gente tem que explicar aí para os alunos. Caso alguém pergunte, professor, se ninguém perguntar isso, toca a sua aula. Estou só dando um exemplo. Continuando, 2.4, repouso do povo de Deus. Vamos entender isso? Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Então, resta ainda. Vamos lá? Entrar nesse repouso final implica cessar do labor, dos sofrimentos e das perseguições tão comuns à vida terrena. Então, o ponto claro, professor, é entender isso aqui, que esse repouso ainda existe. É isso que o autor aos Hebreus quer dizer. Foi mencionado um repouso lá no deserto. Não entraram por causa da incredulidade. O povo deu vazão aos 10 espias, deixou de ouvir Josué e Caleb, logo deixou de ouvir a Deus, não entraram no repouso, os desobedientes. Aí o salmista, no caso de Davi, cita que esse repouso ainda existe na terra dele, ainda há essa promessa, no tempo dele também, melhor dizendo. E o autor dos Hebreus faz menção disso, porque Davi está falando, Davi usa o que aconteceu no deserto para citar esse repouso que ainda existe, como profeticamente falando, e a referência de Davi foi o deserto. O autor dos Hebreus usa o que Davi escreveu para também se referir ao que aconteceu no deserto. E esse repouso existe ainda, é isso que o autor quer dizer. E quando você vai para o texto grego, também está lá dizendo que o repouso existe. Vamos ver isso aqui claramente. Está aqui, ó. Então você tem, e deixa eu ganhar tempo, você tem, tá vendo? Ará. Ará, alguns dizem ará, ou ara, ou ará. Ará quer dizer portanto no português. Lembrando que é o grego, Novo Testamento, Hebreus 4:9. Ará, portanto. Aí você tem aí, ó, apoleipetai, tá? Apoleipetai. Ará, portanto, apoleipetai. Resta, continua, perdura. Tanto nos versos, no verso 4 quanto o verso 9, essa expressão aí aponta para que aquilo ainda existe, continua agora, resta, existe ainda.
O que existe ainda? O que está por acontecer ainda? O que está por acontecer ainda? Está lá, está aqui, ó. Aí nós temos sabatismos, ou seja, um repouso sabático. Essa expressão é usada somente aqui, ó, em Hebreus, para falar e fazer alusão ao repouso sabático. E aonde vai ser esse repouso sabático? Para quem é o repouso sabático? Melhor dizendo, tu, ao, laó, povo, tu, de novo, né? O tou, de teo, Deus. Então, ara apolepetai sabatismos, tu lau, tu teo, o teo, que quer dizer, portanto, resta um repouso sabático ao povo de Deus. O que é interessante falar sobre isso, repouso sabático? O que é bom olhar para o grego? Aponta para o fato de que o que o autor aos Hebreus está fazendo aí é linkando Gênesis 2, um dia. Então, aquele dito sétimo dia que Deus teria repousado, ou descansado, ou cessado de trabalhar, aponta não para o repouso que o povo teria na terra, mas para um repouso eterno, um repouso na eternidade. Então o autor se faz valer e usa o termo sabatismos, tá? Para fazer uma referência ao repouso eterno. Então, o que o autor aos Hebreus está citando para você que está pensando em retornar para o judaísmo, lei, Moisés, guarda de sábado e coisas mais? Nós, cristãos, temos a promessa de um repouso eterno, e esse repouso é um repouso sabático, ou seja, o sábado que é um dia na terra, apontando para um repouso eterno, sendo um símbolo desse repouso. E quem é o repouso eterno? É Cristo. Cristo é o nosso sábado. Esse é o ponto claro a entender. Contudo, o que você entende aqui, subtópico 2.4, é que Cristo é o nosso repouso, logo é o nosso sábado, ok? Vamos lá. Terceiro tópico, o poder penetrante da palavra de Deus. Gente, parece, e é bom que a gente fique atento a isso, parece que o autor mudou de assunto. Parece que o autor dos Hebreus vinha falando sobre algo. Você está aqui, eu estou com a revista aberta, logo a Bíblia também, né? Que tem o texto bíblico básico, consta, Hebreus, está aqui 4, aí tem verso 1 e o 3 a 11. Se você lê Hebreus 3 a 11, quando chega no 12, parece que o autor dos Hebreus está mudando de assunto. Mas olha não, aqui, ó. O que você tem que fazer para linkar e entender isso aqui, ó? Tá aí, ó. É vivo e eficaz. O que é viva e eficaz? É a palavra de Deus. Mas a pergunta é, por que o autor vem falando de sábado, descanso? Por que o autor falou sobre endurecimento de coração lá no deserto? Depois o autor passou a falar sobre um repouso, um descanso que existe ainda. E agora ele parece que mudou de assunto, está falando da palavra? Não, é um assunto só. Cuidado para você não embolar a sua aula aí. O que é o ponto? Aí você pega aqui, ó, verso 9. Eu vou ler o verso 9 e o 10 e o 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse é o ponto. Eu acho que eu vou fazer até melhor. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ler na Bíblia, porque a revista não contempla o verso 12. Então, deixe-me abrir aqui. Peço permissão e perdão a você que me acompanha. Vou fazer tudo ao vivo aqui e a cores. Estou abrindo a minha Bíblia, Hebreus 4, e deixe-me ler o verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tá, esse repouso resta ainda um repouso. É um repouso eterno, é o sábado eterno. Repouso sabático, lemos aqui. Sabatismos, no grego. Verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha que coisa interessante. Quem é aquele que entrou no seu repouso? Cristo. Ok? Verso 11. Procuremos, olha aí, pois entrar naquele repouso citado que há para nós. Israel no deserto não entrou praticamente, não, alguns deixaram de entrar no repouso de Canaã, por quê? Porque desobedeceram. Outros entraram no repouso, os mais jovens. Mas o autor aos Hebreus quer dizer o seguinte, nós temos ainda um repouso. E esse repouso é a eternidade com Cristo. Cessar de todo mal, cessar de pecado, cessar de uma vida terrível nessa terra, cessar de tudo que é ruim, vai deixar de existir para sempre em nossas vidas. O repouso, é o sábado. O sábado não é um dia, o sábado é e aponta para a eternidade. O sábado é Cristo, Cristo é o nosso descanso. Vamos lá. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo é esse? O autor, no verso 11 do capítulo 4, está preocupado de que
aqueles seus contemporâneos, ou seja, seus patrícios logo contemporâneos, cristãos agora de origem judaica, não percam a salvação, o repouso eterno. E verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a partir daqui, o autor está usando a palavra de Deus como base de tudo aquilo que ele falou. Uma vez dita a palavra, uma vez que eles receberam a palavra, voltar ao judaísmo era negar a palavra, e negar a palavra, ou seja, logo é perder o repouso. Então não adiantava dizer, nós estamos voltando, nada que eles usassem como desculpa para voltar, para abandonar a Cristo, seria naquele dia, nem toda a dor, nem a perseguição, nem tudo que eles passassem, nada disso seria e poderia ser usado por eles. Por quê? Porque a palavra sonda, a palavra conhece, ela penetra em nós e ela é apta para discernir até as nossas intenções, o porquê estavam fazendo algumas coisas. Então, é isso que o autor está fazendo aqui, usando a palavra para validar tudo o que ele falou. Ele chamou a atenção dos cristãos para que eles não abandonassem Cristo e usou como base tudo que ele falou, a palavra, a prova do que ele estava falando, o que seria usado como contra eles depois, os desobedientes, seria a própria palavra. Então ele quer usar o poder da palavra. E Jesus falou, eu não julgo, mas a palavra, então a palavra seria ali usada para julgar esses irmãos que estão abandonando a fé em Cristo lá no templo dos escritores hebreus. Então, o último tópico aponta para isso. Então é viva e eficaz. Deixa-me ler a revista de novo aqui. Vamos lá, viva e eficaz. Eu volto aqui para fechar já a nossa lição aí. Viva e eficaz, falamos aqui. Então nós temos, a palavra de Deus não é estática, ela é dinâmica, poderosa e viva, pois não se constitui de vãs argumentações filosóficas, tá? Que atingem apenas o intelecto, mas não penetram aquilo que está no mais íntimo do ente humano. Aqui, professor, você tem 2 pontos a fazer. Primeiro é explicar por que o autor falou e usou esse termo. Palavra, por que o autor se refere à palavra, eu expliquei. E agora, usar também na lição, essa parte da lição para falar mais a respeito da palavra, para mostrar o quanto a palavra de Deus é viva. Tá? Isso é importante, que ela é viva, viva mesmo e eficaz, ou seja, ela é dinâmica. Isso é importante. Vamos continuar então. E aqui nós temos 3.2, penetra no íntimo do ser humano. Vamos lá. E aqui a gente vai falar sobre o alcance, a ação da palavra. 3.1 fala sobre o que a palavra é, a natureza da palavra. Voltando aqui, 3.1, viva e eficaz, natureza da palavra. 3.2, penetra no íntimo do ser humano, o alcance, o dinamismo da ação da palavra. Fique atento aí, professor, a isso. A palavra de Deus, metaforicamente, é comparada a uma espada cortante, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Nesse verso, a ênfase está no poder da palavra de Deus, né, que tem de penetrar e revelar o interior dos homens, sendo uma unidade antropológica, né, espírito, alma e corpo são alcançados pelo poder penetrante da palavra divina. Então nós temos aqui, penetra no íntimo do ser humano. Então a palavra de Deus tem o poder de penetrar no íntimo. Tá? Então não adianta eu falar, não adianta eu tentar externar uma coisa, sendo que a palavra faz com que seja visto aquilo que está aqui dentro. A palavra tem o poder de penetrar no íntimo e botar tudo, a palavra revela o que está oculto e escondido, ela bota tudo para fora, tá? Ela mostra, ela revela as intenções. Isso é poderoso e maravilhoso, abençoador, tá? Restaurador. E aqui é um detalhe que eu gostaria de falar, o último detalhe para a gente já fechar a lição, estamos no último subtópico praticamente. Qual é o detalhe? Aqui é aquele texto também, professor, que alguém pode parar para fazer aquela pergunta. Que pergunta? Baseado nesse subtópico, penetra no íntimo do ser humano. E metaforicamente, palavra, que é uma espada de 2 gumes, né? Corta para lá, para cá. Mas espera aí. E aqui nós vamos entrar naquele processo qual? Na composição do ser humano. O ser humano é tricotômico, dicotômico ou é monisto? Monismo é aquela visão que diz que só existe a parte
física, o corpo, parte material. Morrendo o ser humano, acabou. Monismo teológico. Uma vez que morre, não existe nada imaterial no homem, só material, corpo. Aí nós temos o dicotômico, que diz que o homem só possui o corpo, logo, parte física, e na parte espiritual o homem possui alma ou espírito. Tá? Não diz que são dois. O dicotômico geralmente diz que o homem tem, só é formado dicotomia, duas questões para compor o homem. E quando nós temos a palavra espírito e alma, eles dizem que essa palavra espírito e alma, tá, geralmente deve ser entendido como espírito ou alma, porque espírito e alma são termos intercambiáveis, são a mesma coisa. Então o homem não tem um espírito e uma alma, ele tem só uma parte material, geralmente chamada de alma, nefesh, tá? Psique no grego, mas que de vez em quando é chamada de espírito também, ok? Ruá, espírito, ou pneuma no grego. Mas nós temos, por fim, o tricotomista, que é aquela pessoa que entende que o homem é tricotômico. O homem é formado por corpo, alma e espírito. Ou se você quiser usar uma ordem, como a Bíblia, espírito, alma e corpo. Então, tanto espírito quanto alma são e formam em separado. Embora estejam juntos, não dá para se dividir, mas separado para poder descrever. Em descrição, nós temos um espírito, pneuma, ruá no hebraico. Nós temos alma, nefesh no hebraico, tá? Psique no grego. E nós temos o corpo, ok? Que é aí a palavra soma, ok? Corpo, tá? Bem claro para a gente aí. Então, aqui pode ser que alguém queira usar esse texto para dizer, olha, então, mas aí, a dicotomia. Não, o homem é dicotômico, essa palavra espírito. Só que esse texto, gente, é interessante demais, porque o texto de Hebreus 4:12, ele mostra sim, ele diz que há uma divisão entre alma e espírito. Então, esse texto é um dos textos mais usados pelos tricotomistas para explicar, dos quais eu também faço parte. Eu sou tricotomista, entendo assim, ok? Só para poder te alertar, professor, que alguém pode falar sobre esse assunto, e aí você tem que ter essa base para fechar e explicar. Por fim, fecho aqui já, terceiro e último subtópico, discerne pensamentos e intenções. Deixe-me ler. A palavra divina revela a verdade. Deus usa a sua palavra para levar-nos a enxergar o pecado e a incredulidade do nosso coração, ok? Então, o autor aos Hebreus quer fechar ali mostrando que a palavra estava mostrando e revelaria, era a palavra quem revelaria a intenção daqueles irmãos. Eles estavam dizendo estar bem intencionados, como assim? Abandonando a fé em Cristo por medo da perseguição, medo de ver parentes sendo mortos na sua frente, né, torturados, né, jogados ali, as feras, aquele negócio todo. Então, melhor, por amor aos parentes, por amor a nós, vamos abandonar Cristo e voltar para o judaísmo. É o que eles diziam, mas a palavra revelaria as intenções deles por trás disso, tá? Medo, incredulidade, pavor, que é o que aconteceu lá no deserto. Lá no deserto, a intenção, não vamos privar nossos parentes, nossos filhos. Os hebreus, lá no deserto, disseram, vamos privar os nossos, porque numa terra dessa como Canaã, essa terra aí Deus prometeu, mas a terra é terra terrível. Vamos privar nossa posteridade. Nós entrarmos lá, vai morrer todo mundo. Nós vamos perecer, não vai ter mais ninguém, não vamos entrar. Foi o que eles usaram, mas Deus revelou que aquilo, na verdade, era murmuração e incredulidade. Aqui agora estão, na carta aos Hebreus, abandonando o Senhor, retornando, abandonando o descanso, o repouso no Senhor. E a palavra também aqui mostraria que, na verdade, era incredulidade que eles estavam voltando, fazendo eles voltar, tá? E um medo muito grande, pavor. Ok? E aqui a palavra é usada para discernir os pensamentos e intenções. E você pode fazer isso, uma aplicação à atualidade. Com isso, eu acredito que eu concluo, fecho aqui essa aula, fecho mais essa lição, espero de todo o meu coração, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês. Em nome de Jesus, tá? Orei para isso, orei para que eu pudesse ajudá-los, ok? E deixe-me ler a conclusão. E não vou ler tudo. Deixar de preservar, deixar de perseverar na fé e na obediência a Jesus resulta em deixar de alcançar o prometido repouso eterno na presença de Deus. Então, cuidado. Nós, se não vigiarmos, poderemos perder esse repouso eterno. Que Deus ajude a cada um de nós a servi-lo conforme a sua vontade e que jamais venhamos a dar lugar à desobediência. Que possamos ser fiéis e santos para chegarmos ao nosso derradeiro descanso. Então, fica aí para você. Há um descanso eterno e eu quero ver você lá, em nome de Jesus. Que a gente persevere e esteja com Cristo para sempre. Tá aí mais uma lição, mais uma aula. Deixo aqui mais uma vez meu contato, caso alguém queira contactar-nos. Tá? Minha esposa e eu, meu filho, porque eu ainda sou daqueles que acredita que
um pregador viajando Brasil afora, mundo afora, sozinho, sendo ele casado e tendo família, não vai resultar em coisa boa não. Na hora é maravilha, é sapatear, é poder, é glória, é choro, mas depois alguma coisa de ruim sempre acaba acontecendo, tá? Então o ministério tá aí. Quiser contactar-nos, querido, amém? Minha esposa, meu filho, nós estamos aí para fazer a obra do Senhor, tá? E eu creio que deve ser assim. Para você casado que me assiste aí, você é pregador, varão, você é homem de Deus, amém? Sua família, tá? Família, ainda que você viaje só, amém? Uma preferência sua. Mas tire um tempo específico, exclusivo para sua família. Na hora que você está no púlpito pregando ali, você não consegue falar com sua esposa e seu filho, você está em viagem. Mas antes de subir no altar, fale com sua família. Desceu desse altar onde você pregou, onde qualquer lugar do mundo que você tenha pregado, fale com sua família, converse com a sua família, interaja com a sua família. E às vezes não dá para levar por questão de custo, eu entendo. Há igrejas que às vezes custa muito levar passagem de avião e tal. Eu até entendo, amém. Mas, pregador, família, repito, família. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, querendo contactar, estou aí, tá? 99930-8767. Amo vocês, a paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.